me chamo Cam e bem-vindos a mais um vídeo! Eu sei que esse demorou um pouquinho, tá ok? Um tantinho assim de nada, quase 3 meses só, mas enfim, estamos aqui de novo, ok? Eu não vou abandonar o canal depois de só um vídeo. Eu sei que a gente já tá quase em fevereiro, mas eu queria desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Feliz 2026! Eu tô sentindo que esse vai ser o meu ano, ok? Vamos conquistar muitas coisas. E eu posso não ter dito a mesma coisa nos últimos 5 anos? Talvez, quem sabe? E nunca aconteceu nada, mas esse ano vai ser diferente, ok? Eu tô confiando. Tem que ter confiança no seu potencial, ok? Isso serve pra vocês também. Confiem no potencial de vocês. E vocês vão conseguir cumprir seus objetivos e cumprir as suas metas. E falando em metas, o vídeo de hoje é sobre minhas metas de arte para esse ano. Eu gosto bastante de ver esse tipo de vídeo, então achei que seria divertido também compartilhar as minhas próprias. Eu trouxe aqui uma lista, aqui, minhas metas para esse ano. Parece bastante coisa, eu sei, mas é porque a maioria delas são coisas bem específicas, então toma mais de uma linha, por isso que parece muita coisa, mas eu juro que não é. Eu vou falar só sobre as metas especificamente relacionadas à arte, porque como esse meu canal é mais dedicado à arte, eu acho que faz mais sentido, certo? Talvez no futuro eu também faça algumas coisas mais diferentes por aqui, mas por enquanto, a princípio, só sobre arte. E começando, minha primeira meta para esse ano é fazer mais estudos de desenho, porque já tem muito tempo, tipo, muito tempo mesmo, anos, que eu simplesmente não faço estudos assim com tanta frequência. E eu sinto que a minha arte tá muito estagnada por causa disso. Sabe, às vezes eu comparo alguns desenhos que eu fiz há, sei lá, 2, 3 anos atrás, e eu sinto que não tem tanta diferença do que eu faço agora. Sim, obviamente dá pra perceber uma diferença, mas não tanto quanto eu queria, sabe? Não é algo assim que, nossa, que evolução fantástica, sabe? Só aquela evolução normal, coisa pouca. Oi, eu tô editando o vídeo agora e eu só queria fazer uma mini observação sobre essa parte. Enquanto sim, eu ainda acho que eu tô muito estagnada na minha arte, eu acho que essa minha sensação é mais um delírio da minha cabeça mesmo, causado por insegurança, porque eu tava procurando alguns exemplos, né, de desenhos que eu fiz mais antigos pra comparar com os recentes, e dá pra perceber, assim, bastante diferença. Principalmente nos meus desenhos digitais, porque agora eu tô começando a praticar um pouco mais, então obviamente estou evoluindo mais. Por exemplo, esse desenho aqui eu fiz no começo de 2024 e esse aqui agora é o que eu fiz algumas semanas atrás, que é o mesmo personagem. Então, né, dá pra perceber muita diferença. Só isso mesmo que eu queria acrescentar. Então, eu quero mudar um pouco isso. Esse ano eu vou fazer mais estudos de desenho. Inclusive, eu peguei algumas recomendações de livros que ensinam sobre desenho e sobre partes específicas, né, fundamentos específicos do desenho, como perspectiva, anatomia, essas coisas. E eu vou tentar, fazendo tentar, usar esses livros como guia pra fazer meus próprios estudos, certo? Meus próprios planos de estudo, algo que eu sinta que vá realmente, sabe, focar nas coisas que eu tenho mais dificuldade, coisas que eu mais quero melhorar e tal. A segunda meta, de certa forma, se encaixa um pouco nessa primeira de fazer estudo de desenhos, e ela é desenvolver um pouco mais o meu estilo de desenho. E como você desenvolve o seu estilo? Fazendo estudo do estilo de outros artistas, sabe? Então, por isso que elas se correlacionam um pouquinho, mas não tanto, então eu decidi separar. Bom, assim como eu não tô inteiramente satisfeita com as minhas habilidades técnicas, de vez em quando eu também não gosto muito do meu estilo. Eu sinto que, sei lá, só não é tão interessante quanto eu gostaria que fosse. Então, esse ano eu pretendo fazer mais adaptações à forma que eu estilizo, essa palavra existe em português? Enfim, a forma que eu desenho coisas diferentes, pra tentar deixar de um jeito mais interessante visualmente, uma forma mais legal, sabe? Terceira meta, fazer mais desenhos digitais, ok?
Eu tinha planejado fazer um vídeo sobre isso ano passado, mas eu acabei não gostando do vídeo, eu deletei a ideia, mas enfim. Nesse vídeo eu explicava, né, que eu comprei uma mesa digitalizadora há mais de um ano, mas até hoje eu não sei usá-la direito. Eu não consigo, eu não tenho tanta confiança pra desenhar diretamente na mesa, certo? Eu costumava desenhar no papel, aí eu tiro foto do desenho, passo pro computador e faço line art no computador. Mas eu quero parar com isso, eu quero conseguir poder desenhar diretamente no computador. E pra isso, vamos precisar praticar muito, porque, meu Deus do céu, que negócio complicado. Se bem que agora eu até já tô me sentindo um pouquinho mais confortável pra desenhar na mesa digitalizadora, mas ainda assim é bem difícil. E meu estilo fica bem diferente quando eu desenho no papel e quando eu desenho no computador, certo? E eu quero que eles fiquem o mais parecido possível, fiquem juntinhos. E eu espero que eu possa fazer pelo menos tipo, um desenho digital por semana. Se eu fizer só isso, já vai ser suficiente pra mim. Já vai ajudar muito a progredir nessa habilidade. Então Quarta meta: fazer mais ilustrações. Ou desenhos mais finalizados, não necessariamente ilustração. Meu Deus do céu. Agora essa aqui é pesada, ok? Porque um dos motivos que eu tô tão estagnada assim na minha arte, que eu não consigo fazer as coisas e tal, é porque eu nunca faço desenhos finalizados. Ok? Então a minha habilidade de, tipo, fazer renderização, fazer line art é bem precária. Eu confesso, é bem precária. Justamente porque eu não pratico ela. Eu acho que eu consigo contar nos dedos a quantidade de desenhos finalizados que eu fiz no ano passado. Foi muito pouco, muito pouco mesmo. Então, esse ano eu quero tentar fazer pelo menos um desenho finalizado por mês. É muito pouco? É muito pouco, mas pra mim já vai ser algo absurdo. Então, uma ilustração por mês já vai estar maravilhoso. A próxima meta, porque eu já perdi as contas, vai ser postar com mais frequências nas minhas redes sociais. Porque eu diria que minhas redes sociais principais, entre aspas, são meu Instagram, meu Twitter mais ou menos, e agora o YouTube também, que eu pretendo também priorizar ele um pouquinho mais. No Instagram, eu posto a cada 2, 3 semanas. No Twitter, nem se fala, é uma vez por mês, porque eu simplesmente esqueço que aquele site existe. E no YouTube nem se fala, né? É só ver que meu último vídeo foi lançado mais de 3 meses atrás. Já fala por si só. Então, eu planejo postar meus desenhos com um pouquinho mais de frequência. Pra também poder, né, crescer um pouquinho, porque a gente sabe, de nós artistas que postamos em redes sociais, sabemos que é brutal esse cenário, ok? Os algoritmos das redes sociais não perdoam. Você para de postar com uma constância por tipo, uma semana, já era. Você não existe mais nos olhos do algoritmo, eles te apagam. Então, né, vamos tentar melhorar um pouquinho isso. E especificamente no YouTube, eu vou tentar, de novo, fazendo tentar, postar 2 vídeos por mês. Tipo, é pouquinho, é pouquinho. Mas gravar vídeo dá um trabalho da caramba. Na verdade, nem a parte do gravar, é mais a parte de editar. Se bem que gravar também é um saco. É divertido, mas é um saco. Então, eu vou tentar postar uns 2 por mês, porque dá assim um período de umas 2 semanas pra trabalhar em cada um, sabe? É fazível, digamos assim. A próxima meta, que é a que me deixa mais animada, mas também mais nervosa, é fazer uma história em quadrinhos. Já tem mais de um ano, eu acho, que eu tô com essa ideia na cabeça. Mas, não, na verdade, se eu considerar, já faz bem mais de um ano,
uns 5 anos, talvez, que eu tenho essa ideia na minha cabeça. Mas faz mais ou menos 1 ano e meio desde que eu comecei a realmente pensar nisso mais a sério, sabe? De começar a pensar em histórias e desenvolver, criar os personagens, desenvolver um pouquinho de nada da história deles, sabe? Só que eu sou muito devagar, então por isso, mais de 1 ano. Por isso eu tô fazendo isso há mais de 1 ano. Mas esse ano, 2026, eu quero finalmente transformar uma das minhas histórias em uma HQ. Por quê? Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de criar histórias, de criar personagens e tal, mas eu nunca fiz nada com eles. Eles só ficam morando aqui na minha cabeça. Às vezes eu nem sequer desenho eles, pra vocês verem o nível de preguiça da pessoa. Então agora nós vamos trabalhar pra mudar isso, ok? Eu tenho muitas ideias na minha cabeça, tipo, muitas ideias mesmo de histórias e tal, mas eu tenho algumas específicas que eu poderia trabalhar agora. Um dia eu quero muito pegar todas essas histórias que eu tenho na minha cabeça e transformá-las em algo que eu possa transformar, que eu possa compartilhar com o mundo. Seja uma história em quadrinho, um livro, algum ARG, talvez. Tem uma específica que eu quero fazer um ARG, seria muito massa. Mas enfim, a princípio, eu tenho 2 histórias. Por quê? Porque elas são as que estão mais desenvolvidas, eu acho, e porque são narrativas mais simples, digamos assim. Porque essa que eu quero transformar em um ARG, por exemplo, é bem complicada. Eu ainda não tenho ela tão detalhada, não escrevi ela nem nada. Só, de novo, só vive na minha cabeça. Mas ela é bastante complicada porque lida com uns temas meio difíceis pro meu cérebro pequenininho compreender, então eu teria que me dedicar muito a isso, fazer e tipo, estudar mesmo pra poder desenvolver essa história. Então não é muito viável fazer isso agora. Por isso que eu digo que eu quero focar nessas 2 histórias que tem uma história um pouquinho mais simples, mais bobinha. Não deixa de ser legal por causa disso, mas enfim. Só que o que acontece? Eu tô em dúvida entre essas 2. Porque essas 2 são histórias que eu gosto muito, que tem personagens que eu já me apeguei bastante, e que as 2 têm clichês e características que eu gosto muito, então eu ainda não sei qual delas eu vou usar pra realmente fazer uma HQ agora. Independentemente de qual dessas 2 histórias eu decidir trabalhar agora, caso eu não procrastine muito, como sempre mesmo acontece, eu planejo começar a postar as primeiras páginas ainda na primeira metade desse ano, ok? Talvez lá pra junho, por aí. Então, me aguardem, fiquem de olho. A próxima meta é completar um desafio de desenho mensal. Coisas como Inktober, November, como é o nome do outro? Marmay, sabe? Esses desenhos que você tem uma lista com temas diferentes para cada dia do mês e em todo mês você faz um desenho baseado naquele tema, certo? Eu quero tentar completar um desses desafios. Não um desses 3 especificamente, mas só qualquer um desenho de desenhar todo dia por um mês. Talvez eu até crie a minha própria lista, não sei. A última vez que eu tentei foi em 2023, tem muito tempo. Eu tentei participar do Inktober. Eu abandonei o desafio depois de 15 dias. E eu nem sequer fiz 15 desenhos. Eu acho que eu fiz tipo 5. Por favor, né, minha gente? Sem condição. Então, eu vou tentar completar um desafio desses. Fazer realmente certinho os 30 desenhos. Ou 31, dependendo do mês. E é isso. Não tenho nada, não tenho muita coisa pra falar sobre isso. Só seria divertido. A próxima meta tem a ver com um desafio muito legal. Não é exatamente um desafio mensal, no sentido do que eu falei na meta anterior, né, que cada dia fazer um desenho com um tema, mas também é um desafio mensal. Se chama Artfight. Quem aí conhece, hein?
Pra quem não conhece, Art Fight é um desafio que acontece pela internet todo ano, no mês de julho. É julho? Eu acho que é julho, não tô lembrada agora. Mas enfim. O objetivo desse desafio é você lutar com outros artistas. Como assim? Bom, a equipe que organiza o evento todo ano decide 2 times diferentes. Por exemplo, ano passado foi cristais e fósseis. Então, quando o desafio começa, cada artista decide um time para se juntar. E o seu objetivo é atacar as pessoas do outro time. Mas como você ataca as outras pessoas? Bom, você desenha fanart dos personagens delas. E é muito divertido, gente. É sério mesmo. Ano passado foi o segundo ano que eu participei. Infelizmente eu não consegui atacar tantas pessoas quanto eu pretendia. Eu queria atacar 15 pessoas, no caso 15 personagens, mas eu só consegui fazer uns 7, se eu não me engano. Sendo que 3 deles foram em um único desenho. Então, no final eu fiz 4 desenhos. O meu objetivo era fazer 15, mas enfim. Pra consertar isso, meu objetivo esse ano é atacar entre 10 e 20 pessoas no Art Fight. Talvez esse 20 já seja um pouquinho exagero, considerando as minhas condições, que eu desenho muito devagar, procrastino muito, sou preguiçosa pra terminar os desenhos. Talvez seja muito ambicioso, mas a gente precisa de um pouquinho de ambição de vez em quando, ok? Mesmo que caia de cara no chão, se decepcione quando não atingir mais, precisa de ambição. Agora eu acredito que seja a última meta, que é fazer mais fanart. Bom, é meio autoexplicativo, eu só quero fazer mais fanart das coisas que eu gosto. Porque eu nunca faço isso, por algum motivo. Eu nunca tive o costume de fazer fanart, desde que eu era bem novinha. Eu sempre só desenho os meus próprios personagens. E claro que não tem nada de errado nisso, assim como não tem nada de errado em você só fazer fanart. Mas eu só quero mudar isso um pouquinho. Eu quero interagir mais com os fandoms que eu faço parte. E não só interagir, mas tipo, contribuir pra eles de alguma forma. E, sabe, conhecer pessoas que também gostam das mesmas coisas que eu. E é isso. Acredito que eu não tenho muito mais o que dizer sobre essa meta específica. Uma meta bônus. Primeiro porque eu lembrei dela agora. Segundo porque ela não é tão relacionada assim à arte, mas eu queria compartilhar de todo jeito. Que é fazer um site pra mim. Mas um site não no sentido moderno, de tipo, nossa, fazer um site de portfólio completamente profissional, tudo branco, com alguns detalhinhos e só meus desenhos com cor. Não, não eu quero dizer isso. Como site, eu quero dizer personal site dos anos 2000, ok? Essa, sim, é a minha inspiração. Porque eu acredito que foi no começo do ano passado, ou de 2024, eu não lembro. Mas já tem um tempo que eu descobri um site chamado NeoCities, onde você pode criar o seu próprio site usando HTML e CSS. E eu achei isso muito divertido, gente. É sério mesmo. Até hoje eu simplesmente não tive tempo de fazer um site pra mim. Na verdade eu até tive. Mas é que, tipo assim, eu tenho condições muito específicas que eu preciso concluir pra poder fazer esse site realmente. E eu não atingi essas condições ainda, se é que isso faz algum sentido. Mas esse ano eu quero finalmente fazer esse site, só porque seria muito divertido. Eu já tenho um blog no Space Hey, porque sim, eu tenho um blog em pleno 2026, ok? E daí? Qual é o problema que você tem com isso? Enfim, eu tenho um blog no Space Hey e é muito legal, sabe? Você poder só escrever qualquer merda que você quiser e vai ter pessoas que vão ler aquilo e vão achar legal. E não só isso, você também pode
customizar completamente a aparência do seu site, do seu blog. No caso do Space Hay, não tanto, porque mesmo que você possa sim customizar muita coisa mesmo, ainda tem que seguir aquela estrutura básica do site, né, certo? Por exemplo, a barra de navegação, as funções básicas dele, mas não se pode mudar muita coisa. Então, a meta bônus. Outra coisa que eu quero fazer esse ano é customizar o meu blog, meu Space Hay, meu perfil. Inclusive me sigam, caso vocês queiram, né? Caso vocês queiram ver as coisas que eu penso de uma forma escrita, vocês queiram ler, não só me ouvir tagarelando. Porque se vocês acham que eu gosto de tagarelar quando eu tô falando em vídeo, vocês têm que ver quando eu tô digitando, ok? Porque eu realmente falo demais. Eu até não posto com tanta frequência lá, mas quando eu posto, é tipo uns textões. Só porque é divertido. É! E eu também quero fazer um site no Neocities. Só porque sim. Eu acho legal. Desde quando eu descobri esse site, eu passo, tipo, horas e horas navegando por ele, né? Encontrando sites de várias pessoas diferentes. Como elas decoram, como elas, né? As funções que elas adicionam neles. Por exemplo, livro de visita. Tipo, gente, isso é incrível, ok? Em pleno 2026, você poder visitar o site de uma pessoa e anotar seu nome lá. Deixar uma mensagenzinha. Só porque sim. Tipo, você viu um site, nossa, que site incrível. Eu estive aqui, eu gostei disso. Isso é incrível, ok? É muito divertido. Isso é whimsy, na forma mais pura. Eu não sei se whimsy tem uma tradução para português. Se tiver, eu vou deixar na tela, porque eu realmente só pensei nessa palavra do nada, enfim. É isso. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de me ver tagarelando um pouquinho sobre as coisas que eu pretendo fazer esse ano. Não sei se eu vou realmente cumprir elas. Obviamente eu vou tentar, mas não sei se eu vou cumprir. No final do ano, talvez, ou no começo do próximo, talvez eu faça um outro vídeo, tipo uma resposta a esse vídeo, compartilhando o que eu realmente consegui fazer, o que eu acho que eu deveria melhorar, essas coisas e tal. Mas é isso. Me contem também quais são as suas metas para esse ano. Não necessariamente só as suas metas artísticas, também podem ser as coisas mais gerais. E talvez também o que você pretende fazer para conseguir cumprir elas, eu não sei. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho, até a próxima. Eu prometo que eu não vou demorar 3 meses de novo, ok? Eu prometo. Você deve estar se perguntando: nossa, Cam, que metas incríveis essas suas. Você já começou a trabalhar em alguma delas? Você já começou a realmente pôr em prática alguma coisa delas? Não, óbvio que não. Olha, todo mundo sabe que janeiro não conta, ok? Janeiro é um mês de planejamento. Não, tudo isso só vai entrar em vigor a partir de fevereiro. Enquanto não for fevereiro, eu não tô nem aí, ok? Então não é pra tanto. Calma. Não é pra tanto, ok? Eu tô só brincando. Mas realmente não fiz nada dessas séries. Eu só fiz dormir, praticamente, porque, gente, cansativo, ok? Essa vida de estudante do federal. Eu falo como se eu fizesse um monte de coisa. Eu só estudo de tarde. Eu vou pras aulas, faço atividades, volto. É só isso, não faço mais nada de extracurricular. Mas isso não vai me impedir de reclamar.